Justiça, é o que nós estávamos conversando na parte da manhã. Essas condenações são muito elevadas nos Estados Unidos e na Europa, porque o recado que as cortes superiores querem dar para a sociedade, a mensagem que você quer passar, é que corrija o seu sistema, que isso nunca mais venha a ocorrer. Então, as decisões visam corrigir o sistema. A pessoa caiu no aeroporto, quebrou o braço, 5 milhões de dólares de indenização, como uma medida exemplar, para que você alerte a sociedade, as empresas, para que isso nunca mais venha a acontecer. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor visa se atacar o bolso daquele que cometeu o dano ao consumidor ou o ato ilícito. Porque o próprio Código do Consumidor fala que a condenação levará em consideração a capacidade econômica da pessoa. Né? A figura do enriquecimento ilícito. Na nossa legislação, isso poderia ser tipificada como uma forma de enriquecimento ilícito. Então, a nossa direção, enquanto justiça, não é corrigir o sistema, em sim atacar o bolso daquele que cometeu o ato ilícito. Tá? Bom, podemos seguir? Vamos lá. Os termos globalizados, então, discutindo o termo virtual, só fazendo colocações para que a gente possa prosseguir. Virtual, sob o ponto de vista tecnológico, é ambiente simulado. Ou seja, eu tenho mundos, eu tenho empresas, eu tenho bancos, eu tenho lojas, eu tenho supermercados, eu tenho pessoas virtualizadas. Tanto que eu desvirtualizei um monte de gente aqui hoje. A Débora foi uma delas, a doutora Janice e outras pessoas mais presentes. E outros que já foram. Lisandra também. Então, virtual é alguma coisa simulada. No caso de eletrônico, vou pedir para ler. São circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações além do controle de processos e servomecanismos, que é a mecânica mais a eletrônica. Então, eletrônico, né, na verdade, são os dispositivos, são aqueles elementos que compõem a placa-mãe, que sem energia elétrica nada fazem. Hein? Energia elétrica, contínua ou alternada. Né? No caso do digital, é a essência do tráfego e armazenamento por meios eletrônicos, baseada no sistema binário 0 e 1, impulsos elétricos depois digitalizados, transformados em orientações magnéticas, negativo, positivo, horário, anti-horário. Não é isso, Igor? Nos discos de computador, em energia elétrica, circuitos eletrônicos, em luz nas fibras ópticas, em ondas eletromagnéticas e decodificados novamente na outra ponta, wireless e etc. Então, o digital, ele independente do meio, ele continua digital, vai ser 0 ou 1, certo? Ele não precisa somente do meio eletrônico para poder trafegar. Ele pode trafegar em qualquer um desses lugares. Fibra é luz, e meio eletrônico é eletricidade, e em Wi-Fi é onda de rádio. No caso do Bluetooth, né? Bluetooth, que o pessoal gosta de falar, eu falo Bluetooth. Ele só de pouco alcance, mas é um Wi-Fi, né? Querendo ou não. Vamos lá. Segundo, cadê o Igor? Vou fazer uma homenagem para ele aqui agora. O negócio é o seguinte, o Igor é delegado numa cidade, mora longe. Veio de longe, igual a Lisandra veio, o Igor Jorge também veio. Mais ou menos, isso aí. Tá, foi isso mesmo? 640 quilômetros. O Igor disse o seguinte numa das entrevistas dele: usuários que desconhecem as regras de navegação, os riscos do mundo virtual. O resto ali, o que está em vermelho é que eu gostaria que os senhores prestassem atenção. O que, se vocês quiserem a apresentação, eu mando, não tem problema nenhum, tá? Sim, com certeza. Quando eu pressiono uma tecla,
Eu firmo um contrato, eu confirmo uma compra, eu envio uma mensagem, eu ofendo alguém, eu permito que um malware se instale, ou eu mato alguém. Essa foi uma pergunta que eu fiz na internet esses dias e recebi algumas respostas. Dentre elas, é impossível matar pela internet. Cometer um homicídio pela internet. Não é possível, não. Tecnicamente é possível. Ok? Então, essa é uma das verdades. É um dos crimes que pode ser cometido pela internet. Bom, senhor, posso explicar, com certeza. Não, então... Que te induz ao ataque cardíaco, por exemplo? Não. Não. É. Sim, com certeza. Exato. Ah, ela morre, mas aí você induziu a pessoa a um problema, porque você sabe que ela é cardíaca, então, se você, porventura, inventar uma forma de ofendê-la, assim, com tanta ênfase que ela vai ter um infarto e vai cair dura. Não, eu estou falando diretamente, mas é um diretamente assim. Eu vou te contextualizar. Imagina minhas duas mãos. Uma está no mouse e na outra eu tenho uma pistola. Ela está municiada, com bala na câmera, cão puxado e o dedo no gatilho. Eu estou apontando para uma pessoa. Da mesma forma, eu tenho acesso a um sistema hospitalar. Certo? Não é invasão de banco de dados, não, tá, gente? Eu tenho um sistema, acessei um hospital digital em Belo Horizonte, nós já temos um completamente digital, aqui em São Paulo, obviamente, deve ter também. Né? Operação por câmera. Isso, você tem esse aspecto também. Mas esse fato aqui, você imagina, porque lá é alta precisão, deve ser circuito fechado, não pode ter delay nem erro, então deve ser rede fechada, não deve ser rede aberta, mas nada que também não seja passível de invasão. Em fibra ótica eu tenho lá minhas dúvidas sobre a questão de invasão. Você tem que cortar a fibra, emendar, passar por um aparelho para poder fazer como um vampiro, tirar as informações dali. Mas, no caso, aí eu tenho então a pistola na mão e o mouse está na outra. E a setinha está apontando para um botão escrito nele, desativar o aparelho de sustentação, pulmão, como é que fala? Pulmão artificial, que está ligado a um paciente. A hora que eu apertar o botão aqui, o aparelho vai parar e o cara vai morrer. Ou eu desligo tudo. Eu simplesmente desativo os alarmes, ou seja, a intenção de matar já está no engatilhamento do revólver, eu apontei e eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Atirei, matei. Oi? Não, isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos chegar lá, nas possibilidades. Tá? Então, eu matei as duas pessoas, uma que estava deitada numa cama e outra que estava na minha frente. Então a possibilidade existe, tecnicamente sim. Então, existe uma proposição de conceito, escrita por mim, sobre ato digital, que diz o seguinte: um ato digital é uma ação objetiva, voluntária ou não, individual ou coletiva, realizada no mundo real, por meios digitais, mediada por ambiente simulado ou virtual, com resultados e desdobramentos concretos e reais. Em resumo, coisas não mandam em pessoas, pessoas é que dizem como, quando, onde e o que fazer no meio digital. Vou tentar ser rápido. Ação objetiva, você tem uma finalidade. Voluntária ou não, o computador tem controle remoto. Ok? Eu posso fazer com que o computador execute alguma coisa, sendo que não tem ninguém à frente dele. Até ligá-lo. Se os senhores não sabem, naquela placa-mãe tem um programinha que possibilita, ele quando ativado, eu ligo aquela máquina de qualquer lugar do mundo. Chama Wake Up. Acorde. Se está habilitado, eu posso ligar a máquina da pessoa quando ela não está em casa. Isso eu já estou presumindo, tá? Eu já estou indo longe demais. Né? Mas a máquina está ligada, não tem ninguém à frente, ou eu estou à frente da máquina, eu, como uma ferramenta à distância,
A pessoa pode estar fazendo coisas por meio da minha máquina em qualquer lugar do mundo. Quem vai em cana sou eu. Porque meu IP que vai aparecer lá. Exatamente, zumbi. Eu posso estar à frente da máquina, entendam isso. Olha como é que eu estou tentando contextualizar. Desde a infraestrutura, o analfabetismo, o entendimento de que uma máquina pode proceder com coisas sem que essas sejam desejáveis, certo? E sair ileso da situação. Voluntário ou não isso, individual ou coletivo, porque eu posso ter várias ações individuais ou várias ações coletivas. Eu ia trazer um mapa aqui, mas ia ficar muito complicado ver onde são os atacantes, quem é atacado, quem ajuda, quem coordena, certo? Com cores e tudo mais. Mas a coletividade pode promover também a parada de serviço, certo? Nós veremos isso adiante. Então não se esqueçam disso, tá? Coisas não mandam em pessoas, pessoas é que promovem isso. Quando, onde e o que a coisa deve fazer? O computador é um conjunto de componentes eletrônicos só, que controla o fluxo de energia, que nesse trafega e que promove um resultado esperado por meio de simples instruções demandadas por quem constrói programas para esses dispositivos. Ou seja, ele nada mais é do que um meio. Quem vai dizer o que ele tem que fazer, o que o processador tem que fazer, alocar alguma coisa em algum lugar, é uma pessoa. Alguma pessoa fez um programa, eu vou mostrar para vocês já já. Portanto, não tem vida própria, não pensam, processam comandos, são controláveis. Esse é o cara. Esse é o cara que anda um passo à frente de nós todos. É o cara que faz isso. Vocês sabem o que é isso? Alguém de TI aqui? Ok? Mais alguém de TI? Olha para isso, reconhece aquela linguagem? Ah, não, eu já escrevi aqui, pô. Já entreguei o ouro. Né? Gente, o primeiro programa da esquerda faz o mesmo da direita, só que com linguagens diferentes. Entre com A e C de ir contando C de A até B, sempre vai contar de 1 em 1. Ou seja, isso aí é para imprimir números que tem resto zero de uma divisão, ou seja, números pares até 50. Só isso que ele faz. O programa da direita faz a mesma coisa, só que em Visual Basic. Ok? Isso é para vocês terem uma noção do que é uma linguagem de programação. Escreve-se. Tem-se o trabalho de pensar na lógica dos comandos que são propiciados por uma dada linguagem. Embaixo, essa é a linguagem dos caras, C. Essa é que o cara escova bit para poder promover ações ilícitas